Bom dia, irmãos. Vamos continuar nossa jornada pelo segundo livro dos Reis. E nesta manhã nós vamos estudar o capítulo 6, os versículos de 1 a 7. Então abram aí comigo, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, para nós estudarmos o comecinho do capítulo 6, uma história conhecida, uma história pequena, mas que tem sua posição aqui no livro dos Reis e que certamente tem algo a nos ensinar. Então, em 2 Reis, capítulo 6, como é um texto curtinho, eu vou fazer a leitura primeiro. Geralmente eu vou lendo e explicando, aplicando durante a exposição. Mas como é um texto curtinho, eu vou ler primeiro o texto todo com os irmãos e aí depois eu faço as devidas aplicações, os devidos apontamentos, tá bom? Então leia aí comigo, acompanhe comigo 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Então está aí o texto. É um texto curtinho, é um texto simples. Não temos nenhuma dificuldade de entender esse texto. As nossas traduções, ainda que diferentes em alguns pontos, não trazem nenhuma diferença expressiva. Todas narram essa história, que é uma história simples de entender. E por ser uma história simples, uma história curta, muita gente alegoriza essa história. Então, na hora de pregar, a criatividade vai longe. Na hora de pregar, o pessoal gosta de olhar para alguns detalhes do texto e alegorizar o texto. O que é alegorizar o texto? É eu atribuir um significado diferente, um significado espiritual aos elementos do texto. Então, se o texto fala sobre machado, eu vou interpretar machado de uma maneira espiritual. E eu fiquei curioso para ver o que existe no YouTube sobre esse texto aqui. E eu fiz esse exercício. Falei, deixa eu ver o que tem no YouTube. Não é possível. Tem tanto vídeo lá, deve ter coisa boa lá, gente pregando a verdade, ensinando. Eu fui fazer esse exercício lá. Irmãos, a coisa foi feia. Eu trouxe alguns exemplos. O que eu vou falar aqui são coisas que eu ouvi com esses ouvidos que a terra há de comer ou serão glorificados quando Jesus voltar. Então, de duas uma. Mas eu ouvi e não estou inventando. Então, olha só. Os irmãos leram aí o texto. Os irmãos viram o que o texto diz. E eu vou mostrar aqui para os irmãos algumas das alegorias que eu ouvi, dessas abstrações, dessas espiritualizações que eu ouvi no YouTube. Olha só. Quando o texto fala sobre lugar estreito, o que o texto está falando? O que o texto nos ensina? Irmãos, se tem alguma área estreita na sua vida, você tem que alargar. Limitação não é uma coisa boa. Então, se tem alguma área que você precisa resolver os apertos da sua vida, você tem que resolver isso aí. Aí eu falei, tá falando comigo, é minha carteira, tá apertada, eu preciso resolver, não apertada porque tem muito dinheiro, apertada porque eu tô no aperto, né? Então, tá falando comigo, nada a ver. Outra coisa, outra aplicação desse lugar estreito, nós não podemos nos contentar em ficar exprimidos dentro das quatro paredes da igreja. A gente tem que fazer o reino avançar. Porque os profetas estavam lá. E eles falaram, não, está muito pequeno. E a gente tem que ser igual. Irmãos, essa igreja está muito pequena. A gente tem que ir além. Nós temos que ir até o Jordão para pegar madeiras e avançar o reino de Deus. Coisas que eu ouvi. Mas melhora ou piora. Tá? Outro vídeo que eu vi.
A machadinha que o camarada usa aqui, que o discípulo de profeta usa aqui, em determinado momento ela se solta. Provavelmente era uma machadinha com um pedaço de pau e um ferro, né? E provavelmente a parte de ferro se solta. Aí o que o pregador falava? Quando o machado se solta, nós aprendemos que nós não podemos trabalhar com ferramentas ruins, ferramentas frouxas, ferramentas mundanas. Então, se você é líder de jovens, você não pode fazer balada na igreja. A ideia até, assim, a intenção até foi boa da pessoa, mas não tem nada a ver com o texto. O texto não está ensinando sobre trabalhar com ferramentas ruins ou não. Outra, essa daqui é mais power, essa daqui. O Eliseu, se vocês repararam aí no texto, o Eliseu chega para o camarada e fala assim: olha, me mostra onde caiu o machado. E aí o Eliseu joga lá um pedacinho de pau e o machado flutua. Qual que é a aplicação que eu vi? Quais áreas da sua vida afundaram e você precisa restaurar? Quais áreas da sua vida estão afundadas? E você tem que identificar essas áreas e mostrar para Deus: olha, essa área está afundada, está aqui, ó. E então essa área vai ser restaurada por Deus. Então o machadinho é um símbolo espiritual, é uma alegoria de tudo que você precisa restaurar na sua vida. E aí, Júlio, quais áreas da sua vida estão afundadas aí? Não é um machado, você tem uma loja de ferramenta inteira afundada, né? Então, todo mundo aqui no Brasil tem uma loja de ferramenta afundada, né? Então a pessoa fala: ó, o seu casamento está afundado? Mostra para Deus. E Deus vai fazer o seu casamento flutuar, né? Vai fazer ele ser restaurado. É a sua família, é o seu trabalho, então identifica e aí isso vai voltar à tona, né? Isso vai voltar à superfície, vai ser restaurado. Aí uma última aqui, porque se eu continuar falando aqui, a criatividade vai longe e os irmãos não precisam ser sujeitos a esse martírio que eu fui, mas algumas pessoas falam assim: olha, o machado emprestado nos lembra que tudo que nós temos é emprestado por Deus, inclusive nossos dons. Então é por isso que a gente tem que usar os dons da igreja do jeito certo, porque tudo que a gente tem não é nosso, é Deus que nos deu. E o camarada aqui foi negligente e usou mal aquilo que ele tinha recebido, aquilo que era emprestado. E nós, como crentes, podemos usar os nossos dons emprestados de modo errado também. E aí? O que os irmãos acham disso tudo? O texto ensina essas coisas? Então, estava lá o autor pensando: poxa, eu vou ensinar, o que eu vou ensinar nesse texto? Eu vou ensinar sobre as áreas da vida afundadas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, é triste dizer que isso daqui foi tudo que eu encontrei sobre esse texto. Tudo que eu encontrei sobre esse texto está resumido nesses exemplos que eu dei aqui para os irmãos. Então é um texto que as pessoas gostam de usar muito a criatividade, porque é um texto simples. E o pessoal fala: olha, se está na Bíblia, então tem que ter alguma aplicação. E é verdade, tem aplicações para nós, mas não essas. Essas aplicações, essas alegorias, não tem nada a ver. Isso daí não corresponde ao objetivo do autor e não correspondem a aplicações verdadeiras, reais para a nossa vida. Então, vamos deixar tudo isso aí de lado agora e vamos ser agora o primeiro vídeo do YouTube que ensina de verdade como aplicar esse texto à nossa vida, tá bom? Porque o que a gente vê no YouTube é autoajuda, é uns papos aí de coisas espiritualizadas. Não há uma explicação real do texto, uma aplicação real do texto. Infelizmente, tem muito lixo na internet. Então, o que esse texto nos ensina? É uma mensagem bem simples, não tem projeção hoje, porque é simples, é um ponto que nós vamos destacar aqui. A nossa mensagem central é a seguinte: Deus socorre graciosamente seus servos. É isso. Deus socorre graciosamente seus servos. E por que esse texto está aqui? A gente acabou de estudar o episódio de Naamã. E aí você olha e fala: nossa, mas aparentemente não tem motivo para esse texto estar aqui. Porque acabou de falar de Naamã, depois na sequência vai falar sobre uma guerra contra os sírios. Por que esse texto está aqui? Os irmãos têm que lembrar de toda a nossa jornada até aqui. Se os irmãos olharem aí o capítulo 4, que nós já estudamos em detalhes, os irmãos vão ver que desde o capítulo 4 o autor dos Reis está focando naqueles exemplos
de fidelidade a Javé e como Deus tem mostrado graça para essas pessoas, como Deus tem sido gracioso para essas pessoas. E aqui não é diferente. Então, ao longo do capítulo 4, nós vimos lá Deus sendo gracioso com uma viúva, Deus sendo gracioso com a sunamita, Deus sendo gracioso com os profetas naquele episódio da morte na panela, Deus sendo gracioso com a multiplicação ali da comida para o povo ali, para as pessoas ali, Deus sendo gracioso com Naamã, que era um estrangeiro, e agora Deus vai ser gracioso com esse discípulo anônimo. Deus está mostrando a sua graça em um tempo em que o povo era idólatra, em um tempo em que o povo tinha abandonado a Deus, mas os bolsões de fidelidade continuavam supridos por Deus, os bolsões de fidelidade a Javé continuavam ali sustentados por Deus. É isso que o texto quer mostrar para nós. No meio de toda a infidelidade do livro dos reis, há bolsões de fidelidade, e Deus sustenta, Deus provê tudo o que é necessário para esses bolsões de fidelidade. Aí, como esse texto é curto, ele só tem um ponto, eu quero explicar o texto para os irmãos, para que nós compreendamos aí as informações que o texto nos traz, alguns detalhezinhos que podem nos ajudar a compreender melhor esse texto, mas eu quero me concentrar nas aplicações desse texto. Não essas aplicações alegorizadas, moralistas, é importante todo mundo trabalhar em equipe, os profetas foram no Jordão e trabalhar em equipe, não isso. Aplicações reais que nós podemos extrair do texto, que nós aprendemos ao ler o texto sob essa ótica, vendo o texto nesse contexto maior. Então eu quero me concentrar em 3 aplicações aqui que eu vou mostrar para os irmãos. Mas antes de eu ir para as aplicações, eu quero ler o texto e explicá-lo em detalhes para os irmãos. Pode ser? É um texto curtinho, a gente vai caminhar rápido aí, e depois que o texto estiver devidamente explicado em seus detalhes, eu parto então para as aplicações. Lembrando da nossa mensagem central: Deus socorre graciosamente seus servos. Tudo bem? Entenderam? Vamos lá então? Caminhar? Então olha aí o texto. Vamos ler de novo o texto com calma e explicá-lo com o devido cuidado, com a devida atenção. O texto fala assim no versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Esse grupo de profetas já apareceu outras vezes no ministério de Elias, no finalzinho do ministério de Elias, e tem acompanhado o ministério de Eliseu. É um grupo conhecido de nós, já apareceu várias vezes aqui. E é uma espécie de seminário, por assim dizer. Eram pessoas fiéis a Deus, homens tementes a Deus, que aprendiam ali com Eliseu. Era uma espécie de seminário da época ali. Era um bolsão de fidelidade, como eu disse. Deus está mostrando, olha, de fato, como eu disse para Elias, existem várias pessoas que não se curvaram a Baal. E o texto está mostrando para nós esses bolsões de fidelidade. O texto está mostrando para nós esses seminários de fidelidade. Existiam grupos de profetas espalhados por Israel. Você tem em várias cidades pessoas ali que se reuniam para servir a Deus. Então você tinha esses bolsões espalhados ali pelo meio do Israel idólatra, você tinha esses bolsões de fidelidade. Então nós já conhecemos esse grupo aqui. Ao que parece, quando nós estudamos os textos que mencionam esse grupo, nós percebemos que eles tinham uma vida particular, provavelmente, então eles eram casados, tinham família, talvez até tivessem alguma outra ocupação, mas junto, paralelo a essa vida particular, eles tinham uma vida em comunidade. Eles compartilhavam muito da rotina deles. Eles compartilhavam refeições, eles iam até lá para ouvir o que Eliseu ensinava. Então eles tinham bastante coisa em comum. Como, sei lá, uma escola, uma faculdade, algo assim. Você vai lá, compartilha ali de um tempo, mas você tem a sua vida, você tem as suas atividades e você dedica um tempo a isso. Talvez fosse uma dinâmica assim. Talvez alguns se dedicassem a isso de modo integral. O texto não fala muito detalhe, não dá muitos detalhes para nós a respeito disso. Mas a gente sabe que alguns eram casados, tanto que no capítulo 4 fala da viúva de um desses homens. Então essa era a dinâmica aí. O que o texto fala para nós já no versículo 1 é que esse lugar que eles se reuniam era muito pequeno, era muito apertado. Então você imagina lá, a galera lá, todo mundo lá um do lado do outro. Eliseu falou: não, fulano, pega tal coisa, peraí, deixa eu tentar pegar o negócio lá assim, tudo meio apertadinho, tudo meio juntinho ali. Aí alguns falam assim: olha, isso é um sinal bom. Por quê? Significa que se o lugar está apertado é porque o grupo tem
crescido. Não é necessariamente isso que o texto quer dizer. Quando o texto fala sobre um lugar apertado, ainda que possa ser verdade que o grupo esteja crescendo, parece que a ênfase do texto não é essa. Quando o texto fala sobre um lugar apertado, a ênfase do texto é mostrar, o texto quer destacar, o autor de Reis quer destacar para nós a pobreza e a limitação daquelas pessoas. Porque você estar num lugar apertado, naquelas condições, é um sinal de pobreza, é um sinal de limitação. E o texto quer destacar isso para nós. Muito bem, o texto continua, versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão. Eles estão apertados e falam, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. Disse um, serve-te de ires com teus servos. Ele tornou, eu irei. Muito legal a disposição de Eliseu aqui. Apesar dele ser o líder dos profetas, ele não é alguém que se vê distante das questões habituais ali dos seus discípulos. Ele acompanha eles, ele caminha junto com eles. É legal essa postura de Eliseu. Ele participa daquilo junto com eles, ele se envolve naquilo. E o versículo 4 fala, e foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. É possível que essa construção que eles querem fazer aqui seja uma construção muito modesta. Quando nós avaliamos o tipo de construção ali da Palestina, no período de Jesus, antes do período de Jesus, a gente percebe, o período do Antigo Testamento, a gente percebe que as construções eram em geral modestas, especialmente pensando em pessoas pobres, como era o caso aqui. Talvez fossem casas de taipa. Sabe taipa? Eu até trouxe uma imagem aí, é uma casa de taipa brasileira, né? Então você imagina isso daí devidamente adaptado para alguns séculos antes de Jesus. Mas a dinâmica, a engenharia da coisa é um pouco semelhante, condiz com o que eles estão fazendo aqui. Você tem algumas vigas ali, algumas varas de madeira ali, e você tem uma espécie de argila que é colocada para fechar a parede, né? Então, claro, isso aqui é uma casa de taipa mais contemporânea. Não que a técnica fosse idêntica, mas o tipo de empreendimento que ele se dispõe a fazer e os registros arqueológicos que nós temos, os achados arqueológicos que nós temos, condiz com algo mais ou menos assim. Era algo simples, não tinha nenhuma mansão, não era um grande seminário, era o que eles tinham ali à disposição deles, até mesmo pelos recursos que eles tinham disponíveis. O texto fala que eles vão até o Vale do Jordão. Eu coloquei aí duas fotos do Vale do Jordão. Aí uma foto tem o Rio Jordão ali, e você vê que tem uma parte árida, mas você vê que tem ali algumas árvores ali já. E tem outra foto também, essa já... isso aí. Dá para ver o foco aí do Rio Jordão, tem uma ponte ali atrás, é uma foto contemporânea, mas você vê que nos entornos você já tem uma mata um pouco mais densa. Como nós estamos falando do reino de Israel, o reino do norte, a parte mais deserta da Palestina, por assim dizer, ela vai ficando mais ao sul. A parte um pouco mais abundante de vegetação, ela vai ficando ao norte. Se o Pedro colocar a próxima imagem, eu trouxe aí um plano, aí, um mapa 3D aí, de como é aquela região ali, para os irmãos verem o que é esse Vale do Jordão. Então você tem hoje, né, você tem Israel ali para cima, você tem lá em cima, à direita dos irmãos, o Mar da Galileia, que está ali como Tiberias, e você tem aqui embaixo o Mar Morto. Tá? E aí nessa área que está pintadinha, você tem o Vale do Jordão. Você tem Israel de um lado e você tem a Jordânia do outro. E aí você tem esse Vale do Jordão, é uma depressão por onde o Rio Jordão corre. Quanto mais ao norte você vai indo, você vê que tem mais verdinho ali na imagem. Tem uma área verdinha maior. Por quê? Porque a vegetação vai ficando mais abundante. Conforme você vai chegando mais perto do Mar Morto, como o nome sugere, as coisas são mortas. Então é um pouco mais árido. Mas conforme você vai chegando perto ali da região da Galileia, ali do Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ali a região vai ficando um pouco mais abundante. Então tinha o Vale do Jordão, corria o Rio Jordão ali no meio, e o pessoal falou, vamos lá pegar algumas árvores. E eles podiam pegar algumas árvores comuns ali, talvez acácias,
tamargueiras, salgueiros. E aí pegavam essas vigas e o Jordão, inclusive, servia como lugar para eles pegarem a argila que poderia tampar as estruturas aí, né? Esse esqueleto da casa. Então parece que é uma construção assim que eles fizeram. Ou seja, os profetas até que eles eram bons engenheiros, né? Se eu fosse fazer uma coisa dessa hoje, eu não ia conseguir construir uma cabana, né? Eu ia ficar de pé por 5 minutos. Mas a gente tem que lembrar que os judeus, eles eram muito habilidosos em construir cabanas. Por conta da festa dos tabernáculos, da festa das cabanas, eles tinham algum conhecimento básico ali de engenharia. E tinha que se adaptar, não tinha jeito, estava todo mundo pobre. Ou a gente fica aqui apertado ou a gente constrói uma casa. Vamos lá então, vamos recolher matéria-prima e construir essa casinha aí. Obrigado, Pedro. Pode tirar a imagem, pode acender a luz, por favor, Vitor. Então, eles foram até o Jordão para recolher as vigas, né, as madeiras ali, os troncos e, quem sabe, até recolher já a argila do Jordão também para conseguir preencher esse espaço aí da sua estrutura. Muito bem, versículo 5. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. A gente até acha um pouco engraçado essa parte, né? O cara faz maior escândalo que o machado caiu na água, caiu no Rio Jordão, né? Mas a gente tem que entender uma coisa. Agora é uma parte cultural, uma parte histórica que a gente tem que entender. Gente, ferramenta nunca foi barato. Ainda hoje, ferramenta não é uma coisa barata. Você vai comprar qualquer ferramentinha, quanto que é? R$500. Mas o que é R$500? E essa é mais barata, essa aqui é 450. É tudo caro. Quando você se casa, geralmente é exigido, como bom homem que você é, que você tenha uma caixa de ferramentas, não é? Tem que ter uma caixa de ferramentas. É um investimento, precisa da minha casa, minha vida para fazer um negócio desse. Precisa fazer um financiamento, precisa entrar em dívida aí, porque ferramenta é uma coisa cara. Naquela época não era diferente. Aliás, se hoje ferramenta é uma coisa cara, com a China produzindo um monte de coisa, imagina aquela época. Era muito caro. Ferramentas eram coisas muito caras. E o machado que aparece aqui, ele provavelmente, como eu já disse para os irmãos, era uma ferramenta simples. Era um toco de pau ali, um pedaço de madeira, com o ferro na ponta. Muito semelhante a um machadinha que a gente tem hoje, um martelo que a gente tem hoje. É uma estrutura básica. Daquela época até hoje era isso. E parece que era comum que o machado, a parte de ferro, se soltasse da parte de madeira. Parece que isso era comum. Se os irmãos olharem Deuteronômio 19, os irmãos vão reparar que já tinha até uma lei definida na aliança mosaica, na lei mosaica, tinha um código que já previa esse tipo de acidente. Olha só Deuteronômio 19:5. E é provavelmente o que aconteceu aqui. O camarada estava lá cortando a madeira e a parte de ferro, foi embora. Né, João? Você que tem familiaridade com ferramentas, né, João? Picaretas na cabeça, tudo mais. Você conhece bem essa história aqui, né? Os irmãos que não sabem essa história, que são novos, depois procurem o João Ivo para perguntar para ele como é a amizade do João com ferramentas. Uma amizade muito, muito íntima, muito próxima. A ferramenta vive nos pensamentos do João, literalmente, né, João? Literalmente. Então olha lá os acidentes que podem acontecer. Aqui há uma lei que previa um acidente. Olha só Deuteronômio 19:5 que diz: assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e, manejando com impulso um machado para cortar a árvore, o ferro se saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, é meio... Nossa... Era sem EPI, ó a falta do EPI aqui, ó a falta do capacetezinho, era perigosa a coisa. E atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades. Aqui está falando das cidades de refúgio, quando você matava alguém muitas vezes sem querer, como é o caso aqui. E aí a pessoa da família ia querer se vingar, e você ia falar, olha, foi sem querer, não interessa, vou te matar. Então o pessoal ia para essa cidade de refúgio. Mas qual é o acidente aqui? Eu estou lá cortando, e o que aconteceu? A parte de ferro soltou e bateu no camarada, ele morreu. Parece até meio Trapalhões, né? Uma coisa meio Três Patetas, né? Tá lá o pessoal cortando, paf, caiu. Então você já tinha essa previsão aqui na lei. Lembrando, as ferramentas eram ferramentas relativamente arcaicas, né? E até hoje a gente tem acidentes com ferramentas. Então, naquela época isso poderia acontecer. Então, talvez o que tenha acontecido aqui tenha sido isso daí. E esse episódio que nós estamos estudando aqui em 2 Reis, ele acontece
aproximadamente no ano 850 a.C., arredondando, 850, ali a 800 e pouco. Os historiadores colocam esse ano no meio, no auge do que é chamado de Idade do Ferro. Algumas divisões da história são baseadas nos achados arqueológicos que eles encontram, né, os achados ali que a arqueologia encontra, e que mostram, olha, nesse período havia grande manuseio do ferro, nesse período havia grande manuseio do bronze. Então a Idade do Ferro, aqui vai aí de mais ou menos 1200 a 500 a.C., essa história que nós estamos estudando está bem no meio disso. Ou seja, era uma época em que o ferro já era mais manipulado, já era um pouco mais popular, mas ainda assim era algo caro. Mesmo sendo algo mais popular, já mais difundido, o ferro ainda era algo caro, tanto pela matéria-prima em si, pelo ferro, que em vários textos bíblicos o ferro é colocado junto com ouro, com prata. Nós não vamos ler aqui, mas se os irmãos verem depois Josué capítulo 6, capítulo 22, 1 Crônicas 29, são textos que listam vários metais preciosos, o ouro, a prata, o bronze, e fala do ferro. Então o ferro era uma coisa cara, era visto como uma riqueza, era algo muito precioso, mesmo em dias em que o ferro já era um pouco mais popular. E além disso, a tecnologia para você manusear o ferro era diferenciada. Para você manusear o ferro, para você dar forma ao ferro ali, deixar ele bonitinho como uma ferramenta, você tem que manuseá-lo em altas temperaturas, e você tem que manter aquela temperatura alta. E o pessoal ainda estava desenvolvendo o ferramentário para isso, a estrutura para isso. Nessa época já era mais desenvolvido, mas ainda assim era um trabalho caro. E quando a gente lê a história bíblica, a gente percebe que Israel, recentemente na história, se tornou talvez um pouco mais autossuficiente, porque até então Israel tinha algumas limitações para a produção de arados, coisas que usavam ferro. Eles tinham que pegar dos vizinhos deles. Havia uma limitação ali. É só na época de Davi, praticamente. Na época de Saul você tem essa limitação, a dos filisteus, que impediam ali Israel de ter armas de ferro. Então eles tinham que ir até a Filístia para conseguir fazer a operação toda ali, porque eles tinham limitações próprias. Isso era ruim. Mas já no governo de Davi, já no reinado de Davi, a coisa melhora um pouco. O Salomão melhora, mas a gente percebe que é algo relativamente recente na história, né? Então, a Israel ainda que fosse algo popular já naquela época, era caro. Tudo isso que eu descrevi para os irmãos é para mostrar. O cara tinha razão em ficar desesperado. Não era barato o que ele tinha perdido aí. O que se destaca é a pobreza desse discípulo. Porque, tudo bem, você vai falar, é uma ferramenta, vai. O cara não tinha que fazer tanta coisa assim para pagar uma ferramenta. Mas o camarada era tão pobre que a ferramenta nem era dele. A ferramenta era emprestada. O texto aqui, a palavra que é usada para emprestado, dá uma ideia de clamor. É a ideia de, olha, eu pedi essa ferramenta com paixão ali. Eu pedi emprestada essa ferramenta. E ele vai lá e perde essa ferramenta. O cara ia entrar numa dívida monstruosa. Ia ter que entrar num cheque especial para pagar a ferramenta. Ia ter que tentar pegar uma promoção na Black Friday, sei lá, porque era uma dívida grande. E o texto termina, versículos 6 e 7. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Então é interessante ver que Eliseu prontamente justifica a sua presença ali. Lembre-se que ele é o homem de Deus. O texto fala, perguntou o homem de Deus. Porque a presença do homem de Deus ali é, por mediação, a presença de quem? Do próprio Deus. Deus está ali junto com os seus servos. Então o homem de Deus vai lá e faz com que o machado volte ao seu dono, né? Então ele justifica a sua presença ali e impede que o homem se endividasse. A gente não sabe qual era o tamanho dessa dívida, mas eventualmente ele poderia se endividar a tal ponto dele ter que se vender como escravo. A gente não sabe qual era a situação desse homem. A gente não sabe qual era o preço dessa ferramenta. E era comum que as pessoas tivessem que se vender seus familiares como servos para quitar dívidas. Talvez o servo precisasse fazer isso, por isso era o desespero dele. Você também ficaria desesperado nessas circunstâncias. Então ele fica apavorado, mas o homem de Deus, ou seja, o próprio Deus vai lá e sustenta, provê aquele homem ali de modo que ele não precisa se endividar com isso. Bom, essa
essa é a explicação do texto. Entenderam? Ficou claro? Lançou luz aí para os irmãos do porquê o desespero dele, as preocupações, tudo isso? Ok. Então agora eu quero me concentrar em 3 aplicações disso. Nós explicamos o texto. Agora nós vamos aplicar o texto. Todo pregador tem que explicar e aplicar o texto. Nós vamos aplicar o texto agora. Aí nós não podemos fazer como as aplicações que eu mencionei para os irmãos, que eu vi lá no YouTube. Você não pode usar ferramenta ruim, você não pode se contentar com lugar apertado. Isso daí não é uma aplicação legítima. Quais são algumas aplicações legítimas, então, para esse texto aqui? Primeira aplicação. Lembrem da nossa mensagem central. Deus socorre graciosamente seus servos. Então Deus socorreu graciosamente o servo dele aqui. Primeira aplicação desse texto. Acompanhem aí comigo. Primeira aplicação. O servo de Deus não está livre de dificuldades. O servo de Deus não está livre de dificuldades. Por que essa aplicação salta aos nossos olhos quando nós estudamos o texto? Olha só, esse grupo, como eu já falei, esse grupo de profetas já apareceu diversas vezes para nós e nós vimos que é um grupo bem pobre. É um grupo com várias limitações. E esse grupo que aparece aqui no capítulo 6, esse grupo vai aparecer de novo só lá no capítulo 9, lá para frente. A gente vai ficar um bom tempo sem ver esse grupo aqui. Mas é fato que nós percebemos que, apesar da fidelidade deles a Deus, a condição financeira desse grupo não era boa. Eram pessoas pobres. Eram pessoas que se reuniam ali, mas que servir a Deus mostra, o texto mostra, todas as vezes que esse grupo aparece, o texto nos mostra que servir a Deus não trouxe para eles uma condição financeira melhor. Engraçado que Geazi acabou de tentar burlar isso. Lembram da história de Geazi que a gente estudou semana passada? Ele era desse grupo. O que ele fez? Cresceu os olhos para cima da riqueza de Naamã e tentou melhorar sua condição. Não deu certo. Ele foi rejeitado como um servo de Deus. Mas aqueles que eram fiéis, eles estavam lá nessa condição. A gente percebe essa condição de pobreza porque eles se reuniam, ou talvez morassem ali, alguns, em um lugar muito pequeno. Isso era indicativo da limitação financeira deles. E o camarada tinha usado uma ferramenta emprestada. E perder essa ferramenta significaria um endividamento monstruoso para ele. Então são pessoas simples, são pessoas assim, muito humildes, num contexto realmente bem difícil. Agora, por que eu disse que a primeira aplicação é que o servo de Deus não está livre de dificuldades? Porque nós temos que interpretar essa descrição aqui não como uma dificuldade pontual, não como uma limitação financeira pontual. Nós temos que interpretar isso à luz da teologia do livro dos Reis. E o que a teologia do livro dos Reis nos ensina? Que o povo todo Israel, estava sofrendo por causa de quê? O que eles estavam fazendo de errado? Idólatras. Eles tinham abandonado a Deus. E lá na Aliança Mosaica, o livro dos Reis tem um fundo da Aliança Mosaica. Toda a narrativa dos reis reproduz a maldição, o juízo de Deus contra os idólatras, porque isso já tinha sido prenunciado lá na Aliança Mosaica. A pobreza, a dificuldade, a seca, as perdas militares, as mortes, tudo isso daí estava sobrevindo ao povo por causa da sua infidelidade, por conta da sua idolatria. Se os irmãos olharem Daniel capítulo 9, os irmãos vão perceber essa relação, que a desgraça estava vindo sobre Israel em várias áreas: economia, segurança, governo. Tudo isso estava acontecendo por causa da idolatria, da infidelidade do povo. Olha só o que diz Daniel capítulo 9. Nós temos que entender esse contexto à luz da teologia do livro dos Reis. Esse episódio não está no vácuo. Esse episódio está no meio do livro. Logo, o contexto nos diz algo. Por que o povo estava passando por isso? Porque o povo estava sendo infiel. Aí você vai me falar, mas eles não. Eles estavam sendo fiéis. Eu já vou chegar lá daqui a pouco.
Mas olha aí o sofrimento, o juízo de Deus para com o povo, de acordo com a ótica de Daniel. Olha só o que diz aí Daniel, capítulo 9, versículo 4. Acompanha comigo a leitura. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras, pois não obedecemos a sua voz. E aí Daniel continua a sua oração, mas você percebe que Daniel, que era um exilado, tinha sido levado cativo ali, ele que era do reino do sul, ele que era de Judá, ele foi levado cativo pela Babilônia em 586, 587, alguns anos depois, alguns séculos depois do episódio que nós estamos estudando aqui. Daniel percebe, olha, nós estamos exilados, por quê? Porque nós somos infiéis à lei de Moisés, e Deus mandou profetas. Nós ouvimos os profetas? Não. Deus mandou a escola de profetas. Nós ouvimos a escola dos profetas? Não. O povo rejeitou. Consequência final, o povo foi exilado. E enquanto o povo não tinha ido ao exílio, nós percebemos que todo esse juízo aí, que vai acontecendo ao longo do livro dos reis, é por conta da infidelidade, a instabilidade do governo. Você lê o livro dos reis, é um rei que sobe, um rei que cai, um rei que sobe, um rei que cai. Hoje mesmo, na leitura que a Sofia fez aqui, nós vemos pelo menos umas 3 dinastias subindo e descendo. Por quê? É a instabilidade do povo que causa tragédia na nação, fruto do juízo de Deus. Se os irmãos olharem Provérbios 28, os irmãos verão isso. Quando Salomão escreveu isso, talvez ele nem imaginasse que isso se aplicaria ao próprio reino dele. Olha lá Provérbios 28, 2. Olha aí uma das consequências da infidelidade do povo e como isso desgraçava a nação, como isso desgraçava o contexto econômico, o governo, segurança, tudo. A infidelidade desgraçava tudo. E olha uma das expressões disso, Provérbios 28, 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes. É toda hora uma dinastia nova. Mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Ou seja, a instabilidade de governo é a expressão do pecado do povo. Por causa da transgressão do povo, toda hora os governantes sobem, caem, mudam, toda hora. E isso traz desgraça para o povo.
A gente percebe isso no nosso dia a dia, na realidade, não só naquela época, hoje também. Tem uma frase de João Calvino, que é atribuída a João Calvino, que eu acho que explica um pouco, que ilustra um pouco o que o povo experimentava ali naqueles dias de reis. João Calvino, é atribuída a João Calvino a seguinte frase: quando Deus quer julgar uma nação, Ele lhes dá governantes ímpios. É isso que aconteceu com reis, com o livro dos reis. Governantes ímpios. Por quê? O povo estava abraçado à idolatria e à infidelidade. E Deus estava julgando o povo. Uma das expressões disso, por meio de reis ímpios. Mas por meio da seca, por meio da guerra, por meio de tantas outras expressões do juízo de Deus ali. E é importante, agora eu vou responder a pergunta que eu deixei em aberto. Mas por que os fiéis sofriam então? Porque olha, o povo está lá, mas eu não sou infiel, eu estou adorando a Javé, mas por que eu sofro? Porque os servos de Deus não vivem numa bolha. Os servos de Deus vivem no meio do povo. Isaías não disse: sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de lábios impuros. Nós vemos os servos de Deus falando: olha, eu sou pecador, mas o povo ao meu redor é pecador. Eu estou no meio deles. Então o servo de Deus acaba sofrendo por tabela. Eu sou fiel a Deus, mas eu vivo numa nação de pessoas infiéis. Eu vivo numa nação de pessoas ímpias. E é claro que os efeitos disso chegam até mim. Elias, ao longo do seu ministério, quando ele profetizou a seca contra Israel, ele foi sustentado por Deus ali durante um tempo no ribeiro de Querite ali, mas chegou um momento que o ribeiro secou e Deus mandou ele para outro lugar. Por quê? A seca chega aos servos de Deus. Era um juízo contra os ímpios, mas os servos de Deus não vivem numa bolha. Nós não vivemos numa bolha. Nós sofremos por tabela. E mesmo que nós, hoje, crentes do século 21, não estejamos mais sob as maldições da antiga aliança, né? Nós não vivemos sob a antiga aliança e sob as maldições que Daniel menciona aqui, ainda que nós não vivamos sobre a antiga aliança, a aliança mosaica, nós também sofremos por tabela com a impiedade do nosso povo, não é verdade? O nosso povo é um povo ímpio. Brasileiro, pensa no brasileiro, aquele brasileiro que vai pular carnaval. Pensa no brasileiro que é o ladrão celular. Pensa nessa galera, nesse povo. Pensa naquele progressista que quer colocar gênero neutro em tudo. Pensa nessa galera. Esse povo, eles são ímpios ou são piedosos? Eles temem a Deus ou eles rejeitam a Deus com tudo que eles fazem, com todas as forças deles? São terríveis, rejeitam a Deus completamente. E nós sofremos as consequências do que essa galera faz? A gente sofre por tabela, né? Eu listei aqui 3 áreas que nós sofremos por tabela, aqui em caráter prático, né? Na segurança pública, nós sofremos? Nosso país é um país seguro? Nossa cidade é uma cidade segura? Nós somos pessoas de bem? Nós somos pessoas honestas? Tem algum ladrão aqui? Levanta a mão. Não, tem nenhum ladrão aqui, né? Todo mundo honesto, trabalhador, mas nós sofremos com roubos, assaltos, nós sofremos com furto, sofremos com isso? Sofremos. Por quê? Por que a gente não pode andar tranquilo? Porque nós sofremos por tabela o que a nossa sociedade prega, o que a nossa sociedade vive. Outra área, imoralidade. Nós conseguimos assistir um programa de TV, um filme, sem estar com o controle na mão para avançar qualquer coisa imoral, qualquer coisa indecente? Não dá. O nosso entretenimento é afetado pela imoralidade da nossa sociedade. Nós sofremos por tabela isso. E uma última área, economia. Os irmãos já viram o preço do azeite? Sei fazer azeite, né? Pastor Marcos falou, não sei que esse menino gosta tanto de azeite. Eu fui ver um gráfico do preço do azeite. Subiu mesmo, R$10 o preço do azeite. Não é mentira. Não é mentira. Agora, olha só, que eu estou falando do preço do azeite, né? Na economia, nós pagamos caro para viver, não é verdade? Eu viver no Brasil é baratinho. É caro. A gente paga muito imposto. Você já teve o prazeroso exercício de pegar a notinha fiscal e ver quantos % de imposto você paga em cada produto? Já teve esse exercício prazeroso? Você fala, nossa, que bom viver no Brasil. Já teve essa alegria? Então, a gente paga muito imposto, não é? Agora, por que a gente paga tanto imposto e não tem retorno sobre o imposto que a gente paga? Por quê? Corrupção. A impiedade dos nossos governantes resvala em quem?
Na gente. A gente paga as nossas dívidas certinho, a gente paga os impostos certinho, nós somos bons pagadores, somos crentes, isso faz parte do nosso caráter. Agora, nós sofremos pela corrupção, pela impiedade dos outros? Sofremos. Então você vê que mesmo nós sendo fiéis, como esses servos eram aqui, nós sofremos por tabela, não tem como fugir. E é por isso que o nosso ponto, a nossa aplicação é essa: o servo de Deus não está livre de dificuldades. Agora é claro, se nós parássemos aqui, a gente ia ficar desesperado, ia ficar igual o carinha do machado, né? A gente ia ficar apavorado. Mas o que o texto quer mostrar para nós é que mesmo nesse contexto de juízo, de dificuldade, de sofrimento por tabela, Deus socorre graciosamente os seus servos. Deus fez isso com esse rapaz aqui da machadinha. No capítulo 4 ele faz isso com a viúva do profeta. No capítulo 4 também ele faz isso com os profetas, purificando ali, tirando o veneno daquela comida. Ele faz isso multiplicando ali a comida para o povo. Então nós vemos que Deus cuida dos seus servos. Apesar de nós sofrermos por tabela, nós não estamos abandonados nesse mundo. Deus continua cuidando de nós. E isso serviria de incentivo, de encorajamento para os leitores. Falou: olha, nós estamos aqui exilados, nós desobedecemos a Deus, como Daniel falou, nós não demos ouvidos a Deus, nós estamos sofrendo o juízo de Deus, nós estamos no meio de uma nação ímpia, mas Deus está cuidando de nós, Deus está nos socorrendo em nossas necessidades. Quando nós estávamos lá no meio do povo de Israel, uma nação ímpia, havia servos de Deus ali nesses bolsões de fidelidade, e Deus sustentava esses homens, mesmo que eles sofressem por tabela aquilo que acontecia com a nação. Então, a primeira aplicação é essa, tá? Que o servo de Deus não está livre de dificuldades. Segunda aplicação, a segunda aplicação é um detalhezinho um pouco mais rápida. A segunda aplicação é a seguinte: Deus está atento às menores necessidades de seus servos. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que existem no livro dos Reis vários milagres. Esse daqui é um grande milagre. Se você comparar com os milagres que nós já estudamos no livro dos Reis, multiplicar o azeite, multiplicar a comida, fazer fogo do céu, cair fogo do céu, fazer um pedaço de ferro flutuar, é um grande milagre? Sim, comparado com os outros, é uma coisa que você fala: uau, que milagre enorme! É um milagre, naturalmente causa uma surpresa em nós, mas comparado com os outros milagres, parece um milagre relativamente pequeno, né? Você fala: ok, é um milagre, mas não é um milagrão, né? É um milagrinho, milagre, mas um milagrinho, não é milagrão. Elias fez milagrões, Eliseu também, mas esse aqui foi um milagrinho. Mas a gente pode se enganar com isso, porque talvez no plano geral pareça algo pequeno mesmo, mas a gente tem que ver esse milagre no contexto daquele profeta específico. No contexto daquele rapaz, Eliseu fazer aquele machado flutuar não foi um milagre pequeno. Ele livrou o rapaz de uma dor de cabeça sem tamanho. Foi um grande milagre para ele. Então, o objetivo desse milagre é proteger e prover tudo o que era necessário para aquele servo fiel de Javé. E com isso, nós aprendemos que mesmo nessa pequena expressão ali do cuidado de Deus, ainda que pareça pequeno, a gente percebe que Deus está atento às menores necessidades de seus servos. Deus conhece as nossas necessidades, por menores que essas necessidades sejam. Às vezes a gente olha e fala: poxa, mas a necessidade dessa pessoa é tão pequena, a minha necessidade é tão grande. Deus não olha só para a necessidade grande, Deus olha também para a necessidade pequena, pontual, específica. Deus conhece as nossas necessidades, por menores que sejam. Olha lá o que Jesus diz em Mateus 6. É um texto que constantemente nós temos que ir para combater a nossa ansiedade, especialmente em dias de política ruim, governo ruim, economia ruim, tudo ruim. Deus supre todas as nossas necessidades, por menores que elas sejam. Deus supre. Olha só qual é o remédio para a nossa ansiedade nas palavras de Jesus, em Mateus 6. Um texto conhecido, mas que apesar de ser conhecido, não é um texto fácil de nós colocarmos em prática. Mas olha só como Jesus coloca aí o seu ensino para nós. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É um ensino simples que Jesus faz. Em toda a sua didática, ele olha para a criação e fala: olha, o nosso Deus é um Deus que supre as menores necessidades, as necessidades dos menores elementos da criação. É o passarinho, é o lírio do campo, tudo isso é suprido por Deus. Vocês valem mais do que isso. Deus sabe o que vocês precisam e Ele vai suprir essas necessidades de vocês. Ele se comprometeu com isso e Ele é fiel para cumprir isso. E como Deus provê tudo isso, sustenta isso? Não necessariamente por meio de milagres, como um machadinho flutuando. Aqui foi isso. Mas Deus provê isso por meio de oportunidades de emprego, de trabalho, da igreja, de familiares. Deus provê isso do modo que Ele aprouver na sua sabedoria. Mas Deus supre cada uma das nossas necessidades. Então, em tempos de dificuldade, como nós temos vivido, e o nosso horizonte é um horizonte nublado. Eu olho para o futuro, eu não vejo o Brasil virando uma Suíça. Acho que ninguém vê aqui, né? Se você não vê, se você vê, talvez você precise ir no oculista. Um problema de hipermetropia, miopia, sei lá. Mas a gente não vê o Brasil virando uma Suíça. E aí, a gente vai se desesperar? Não, calma. Deus conhece as nossas necessidades. Ele é sábio, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai celeste. Ele vai cuidar de nós. Assim como Ele se atentou àquele pequeno machado que caiu na água e com isso supriu a necessidade daquele servo de profeta. Então, a segunda aplicação: Deus está atento às menores necessidades dos seus servos. E por fim, para a gente terminar, uma última aplicação aí, foca no milagre da história. Existem duas necessidades aqui no texto. A primeira necessidade é construir um espaço maior. E nisso não tem milagre. A galera teve que ralar mesmo. Tem que ir lá, cortar tronco, botar argila lá, fazer isso daí, fazer mutirão, não teve jeito. Então, não houve milagre nisso daí. Aí nós sabemos que Deus supre as nossas necessidades assim também, por meio do trabalho duro, do esforço. Mas tem uma segunda necessidade. É a necessidade da dívida caríssima ali. E essa Deus supriu milagrosamente. Essa Deus socorreu milagrosamente ali o servo, né? E isso foi um milagre. Esse episódio não pode ser explicado cientificamente. Se você tentar explicar isso com naturalismo, tirando o aspecto milagroso, você vai falhar. Porque a gente sabe que ferro não flutua. A gente sabe disso. Se você chegar na sua casa e tacar teu martelo no fundo da pia, você vai ver que ele não vai flutuar. Não adianta. Ferro não flutua, mas aqui ele flutuou. A palavra que aparece é flutuar. O ferro flutuou. Alguém já viu ferro flutuar aqui? Não, ferro não flutua. O bom senso, o dia a dia nos diz isso. Mas aqui o ferro flutuou. Por quê? Porque isso foi um milagre. É algo que contraria as leis naturais. É algo que vai no sentido contrário às leis naturais. Foi um milagre que aconteceu aqui. E nós temos visto Deus agir milagrosamente nesse grupo de profetas, atuando milagrosamente ali. Deus tirou o veneno de uma comida venenosa, Deus multiplicou comida. Não é comum você ver pão ser multiplicado o tempo todo, não é comum isso acontecer. Não é comum uma comida venenosa perder o seu veneno, não é comum o azeite se multiplicar. Ou seja, Deus tem feito vários milagres, e aqui é mais um desses milagres, o milagre do machadinho flutuando aí, do ferro flutuando. E os milagres que Deus faz ao longo do ministério de Elias, de Eliseu, ressaltam para nós um atributo que nós nunca podemos perder de vista, um atributo divino que nós não podemos perder de vista, que é a imanência divina. O que é a imanência divina? A imanência contrasta com a transcendência.
Transcendência significa que Deus está muito acima de nós, que Deus é superior a nós. Mas a imanência diz que apesar de Deus ser superior a nós, infinitamente maior do que nós, Deus interage conosco. Deus atua na criação. Deus age no nosso mundo. Deus se relaciona conosco. Deus não está distante, isolado. Quem ensina isso, quem tira o atributo da imanência divina de Deus, é um movimento chamado deísmo. O deísmo foi um movimento que se tornou popular, especialmente, nós percebemos esse movimento especialmente nos fundadores dos Estados Unidos. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, esse pessoal era deísta. O que eles acreditavam? Deus criou tudo, mas ele deu corda no universo com as leis naturais e se afastou. E nunca mais interagiu com a criação. Isso é mentira. Não é assim que funciona. Deus interage. E os milagres são uma expressão dessa imanência divina. A imanência divina se mostra na administração que Deus faz da história, na sua providência, como Deus cuida de nós por meios comuns, tudo isso. Mas em especial nós percebemos a imanência divina por meio dos milagres que Deus realiza. Se você tira o milagre da história, se você tira a imanência divina e se você tira o milagre, você tira os milagres, fala, não, milagres não existem. O cristianismo fica de pé? Tira milagres. Milagres não existem. O que sobra do cristianismo? Que doutrinas você mata se você tira os milagres? Ressurreição. O que mais? Concepção virginal, nascimento virginal, você mata o cristianismo. Então os milagres são um aspecto fundamental da nossa fé, expressão dessa imanência divina. Deus está atuando na criação. A evidência máxima da imanência divina é a encarnação de Jesus. Deus se fez homem, ele se relacionou de modo extremamente próximo com a sua criação, se fazendo homem. Se você tira os milagres, acaba com tudo. E nós vemos aqui nessa história Deus fazendo os milagres. É claro, né? Nós não podemos banalizar os milagres, como o pentecostal e neopentecostal faz. Nós sabemos que Deus age milagrosamente ainda hoje. Deus pode fazer milagres e milagres acontecem. Mas os milagres, em alguns períodos da história, acontecem com maior intensidade, para cumprir propósitos específicos de Deus. Confirmar a mensagem do Evangelho, sustentar milagrosamente o remanescente fiel em meio a um momento de idolatria, de juízo ali contra o povo. Então nós vemos que os milagres acontecem em maior intensidade nesse período. Mas milagres podem acontecer ainda hoje? Pode. Milagre pode acontecer. Quer ver um milagre que acontece, e aconteceu com todo mundo aqui? Todo mundo aqui. Eu espero que tenha acontecido com todo mundo aqui. E é um milagre que Deus faz ainda hoje? Pergunta para vocês. Fazer flutuar um machado é um milagre. Agora, qual é o milagre maior? O que é mais difícil? Fazer um machado flutuar ou fazer o coração do pecador ser regenerado? Qual é mais complexo, por assim dizer? Fazer um machado, os dois são milagres, os dois são difíceis, é claro. Mas eu tenho poder para fazer um machado flutuar? Não. Mas eu tenho poder de fazer com que o coração de um pecador se volte para Deus? Não. E Deus ainda hoje converte o coração de pecadores? Ou seja, Deus ainda faz milagres hoje? Faz. Tanto que se vocês olharem a linguagem bíblica em Efésios 2, vamos terminar lendo esse texto. Se vocês olharem a linguagem bíblica em Efésios 2, vocês percebem que a conversão é narrada com um palavreado miraculoso. Olha só como Deus ainda faz milagres hoje aqui no campo da conversão. É claro, Deus pode fazer outros milagres. Deus pode curar uma pessoa. Deus pode fazer esses milagres. Mas a frequência muda ao longo da história de acordo com seus propósitos. Mas nós não podemos achar que Deus não faz mais nenhum tipo de milagre hoje. Porque se nós tiramos os milagres da história, a nossa conversão, aquilo que aconteceu em nós, vai embora. O que aconteceu em nós foi um milagre. Eu era inimigo de Deus. Deus me fez amigo dele. Eu tinha um coração de pedra. Deus me deu um coração de carne. Eu odiava a Deus, agora eu amo a Deus. Irmãos, isso é um milagre. Isso é um milagre. Olha só aí o que diz Efésios 2:1.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é a linguagem que Paulo usa aqui? O que aconteceu com nós foi uma ressurreição. Isso é um milagre ou não é? Fazer um morto voltar à vida, isso é um milagre. Mas se a gente fosse comparar, muito mais complexo do que fazer um machado flutuar. Mas é um milagre, os dois são milagres, mas aqui nós vemos um milagre. E Paulo fala, isso aconteceu com vocês. Vocês ganharam vida, vocês eram cadáveres e agora vocês têm vida. Deus atua milagrosamente na história, ainda hoje? Sim, Deus atuou ao longo da história. Deus fez um machadinho flutuar, mostrando, eu interajo na história, eu ajo milagrosamente na história, eu atuo milagrosamente na história. E Deus continua fazendo milagres hoje, como da conversão? Sim. Quem aqui já foi alvo desse milagre? Levanta a mão aí. Quem já se converteu? Nós nos convertemos aqui. Se você não se converteu ainda, você tem que orar a Deus. Fala, Senhor, faça esse milagre no meu coração. Não tem jeito, eu não consigo mudar por mim mesmo. Você fala para os seus parentes, você não vai convencer os seus parentes. Você não vai convencer seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. Não é algo humano, é um milagre. Não é algo da lógica, não é da razoabilidade, é um milagre. É um morto voltando à vida. E nós cremos num Deus que atua milagrosamente na história, inclusive fazendo com que pessoas se convertam. Então, temos aí essas três aplicações e a nossa mensagem central: Deus socorre graciosamente seus servos. E assim nós terminamos a exposição desse texto. Bem melhor do que aquelas alegorias que eu falei no começo, não é não, André? Bem melhor, né? Muito melhor, né? Graças a Deus. Claro que nós sabemos aí que a palavra de Deus nos ensina, mesmo em histórias simples como essa. Então louvamos a Deus por essas verdades que relembramos aqui.